Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso mostrar para vocês um aplicativo muito bom para você que quer comprar e vender na internet de maneira fácil e rápida. O nome desse aplicativo é PopSci. Funciona tanto em Android como em iOS. Agora eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo funciona. Bem, aqui está o menu do aplicativo. É muito fácil de encontrar o que você quer comprar e o que você quer vender também. Por exemplo, eu tiro uma foto aqui do item que eu quero vender. Em seguida, eu vou aqui na galeria. Próxima etapa. Aqui eu coloco o preço. Clique em próxima etapa. Seleciona a categoria. Clique em próxima etapa novamente. Como vocês podem ver, é muito fácil. O nome já aparece automático aqui. Eu clico em vender. E pronto, é muito simples. Bom, como vocês podem ver aqui, já está disponível para venda no Brasil todo. Agora é só esperar vender. E quem se interessou nesse maravilhoso aplicativo, o link para download está aqui na descrição, tanto para iOS quanto para Android. Desde que eu era criança, eu escutava o meu pai falando de uma criatura que aparecia na noite de lua cheia. E antes de escutar o meu pai falando, eu tinha escutado o meu avô falando da mesma criatura. Hoje, eu tenho 84 anos e sou uma senhora com filhos e netos. E ainda escuto essa criatura de tempos em tempos, mesmo depois de 3 gerações. Ela ainda ronda a minha casa. E este relato é sobre a última vez que essa criatura apareceu. Olá, boa noite a todos. Me chamo Clayton e sou de Barra do Ouro, do estado do Tocantins, e tenho 56 anos. Nunca pensei que poderia existir uma criatura igual ao que eu vi há 2 anos atrás. Aqui é uma cidade pequena. E moro na área mais urbana com a minha esposa, 2 filhos e a minha mãe, que graças ao bom Deus ainda é viva. Porém, ela mora mais afastada do centro da cidade. A casa dela fica numa área mais rural, porque ela odeia barulho. Bem, ela mora com uma das minhas irmãs e o filho dela que ainda é uma criança. Acontece que estava chegando o aniversário da minha mãe. E uma das minhas irmãs, que mora em Palmas, no Tocantins, que não é casada, veio para minha casa para irmos até a casa da minha mãe. Essa minha irmã chamava Vanessa e ia passar o final de semana na minha casa. Preparamos tudo para a festa surpresa da minha mãe e saímos de carro até a casa dela. Bem, chegamos bem rapidinho. A minha mãe mora em um grande sítio, cheio de árvores e animais como carneiros, galinhas, patos, cachorros e vacas. Bem, foi uma grande felicidade de reunirmos a família ali. E passamos aquele dia maravilhoso reunidos e conversando bastante. Era um sábado de sol e o dia estava muito alegre. Porém, logo a noite caiu e lá pelas 8 horas da noite, a minha esposa, que estava um pouco resfriada,
logo piorou. Ela havia esquecido os remédios em casa. A minha mãe disse que faria um chá para ela tomar, pois ela estava com muita febre. Então, eu disse que ia até a nossa casa buscar os remédios. Porém, a minha casa ficava um pouco longe. A minha mãe sugeriu que eu fosse até o mercado, que não era muito longe dali, e ficava aproximadamente uns 30 a 40 quilômetros. Então, eu fui até esta venda com o meu filho mais novo, que na época tinha 17 anos. Peguei o carro e saímos rápido. E logo chegamos à tal venda que a minha mãe tinha falado. Comprei os remédios e quando já estava saindo, escutei 3 homens falando que tinha visto uma criatura na estrada. E um deles falou que tinha até atirado na criatura na noite anterior. Bem, eu não peguei a conversa por completo. Entrei rápido no carro e voltei para casa. A minha esposa tomou o remédio e fomos todos dormir, pois havia sido um longo dia. Fiquei na cama imaginando o que poderia ser essa criatura que os homens tanto falavam. Mas logo caí no sono. Bem, uma certa hora da noite, eu acordei querendo ir ao banheiro. A diferença da casa da minha mãe para as outras casas é que na casa dela o banheiro fica 5 metros fora da casa. Então, saí pela cozinha, caminhei até os fundos em direção ao banheiro. E mais adiante, eu percebi que o velho cachorro da minha mãe entrou correndo como um raio para dentro de casa. Ele foi para baixo da mesa da cozinha como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ignorei o fato e fui andando até o banheiro. Fiz as minhas necessidades e voltei rápido. Bem, percebi que o quintal e todo o ambiente estavam em silêncio total. E aquele silêncio me fez sentir um forte calafrio por todo o meu corpo. Os animais estavam quietos e nem o barulho das árvores eu conseguia escutar. E com um mau pressentimento, eu corri para dentro de casa e fechei a porta rápido. Fiquei olhando pela fechadura para ver se via alguma coisa, mas não vi nada. Havia somente aquele silêncio na escuridão e a luz da lua cheia no quintal que clareava parte dele. Então, imaginando ser apenas um alarme falso, coloquei o cachorro para fora de casa e tranquei a porta em seguida. Voltei para a minha cama e tentei pegar no sono. E alguns minutos depois, eu escutei passos pesados do lado de fora da casa e achei tudo isso muito estranho, pois o cachorro da minha mãe fez aquele tipo de choro quando você briga com ele ou quando ele está com medo. Pois para um cachorro valente como aquele estar grunhindo de medo, com certeza algo muito sério estava prestes a acontecer. Fui até o corredor e fiquei imóvel. E foi aí que começou o terror. E seja lá o que fosse, eu sabia que aquilo estava ali escutando. A criatura andou até chegar na porta dos fundos e eu consegui escutar ele cheirando por baixo da porta. Aquela coisa estava me farejando. Fui até a sala, abri a porta da frente da casa e o cachorro entrou em disparada, como se estivesse muito assustado. O cachorro da minha mãe se encolheu na sala e ficou grunhindo de medo. E foi aí que aquela criatura começou a arranhar a porta dos fundos. Eu estava em pânico e queria gritar. Porém, se eu fizesse isso, eu acordaria todos da casa. E só
pioraria a situação. E depois de um tempo, essa coisa saiu dali. E eu escutei os animais correndo. A minha mãe acordou com barulho, pois ela sempre teve o sono leve. E logo ela me viu ali parado na cozinha. Me perguntou se eu tinha escutado alguma coisa. Falei para ela tudo o que havia acontecido. Ela olhou para mim e disse que já tinha visto aquele demônio. Ela falou sem medo de errar e com uma certeza que fez o meu corpo gelar por inteiro. E ela disse: "É um lobisomem, meu filho. O seu pai, quando era vivo, sempre via essa criatura. E uma vez ele tinha até atirado nele." A minha mãe disse que desde a morte do meu pai, nunca mais tinha visto aquela coisa. Ela foi até a cozinha, pegou um copo com água e disse que era para mim ir me deitar. Ela então se dirigiu para o seu quarto e disse para mim não se preocupar com aquilo. Bem, eu não consegui dormir imaginando como a minha mãe sabia de uma coisa daquela. E depois de um tempo pensando, e ainda com muito medo, eu fui beber um pouco de água na cozinha. E então, eu escutei uns barulhos do lado de fora da casa. Na parede da cozinha, tem um combucos desses usados para entrar luz e vento na casa. Eu subi uma cadeira, e foi então que eu vi esse maldito lobisomem. Ele estava do lado do banheiro. As pernas da criatura pareciam quebradas. Tinha partes do corpo coberta por um pelo negro. E aquela coisa parecia um grande cachorro quando andava de quatro. E quando parava, ficava ereto como um homem. Os carneiros estavam todos acuados no canto. E aquela criatura parecia saborear a refeição. Então, aquela coisa parou e deu um pulo passando a cerca do terreno. E saiu correndo em direção da mata. O meu coração já estava na boca. E foi quando eu lembrei que eu tinha saído da segurança da minha casa para ir até o banheiro. E fiquei imaginando o que aquela coisa faria comigo se eu demorasse um pouco mais no banheiro. Bem, eu não preguei os olhos naquela noite de tanto pavor. No dia seguinte, eu não contei o ocorrido para ninguém. Só contei para a minha mãe que tinha presenciado. E ela falou que o meu pai ficava às vezes andando a noite inteira com a espingarda na mão, caso aquela criatura quisesse invadir a sua casa. E tanto eu quanto o meu pai nunca disse nada para ninguém, pois sabíamos que ninguém acreditaria. Depois de 2 dias, eu voltei para a cidade, mesmo com muito receio de deixar a minha mãe e a minha irmã com aquela coisa. E até hoje, quando vou para lá e pergunto à minha mãe sobre o ocorrido, ela sempre diz que está tudo bem. Pergunto a ela se aquele monstro apareceu de novo e ela sempre nega. E segundo ela, aquela coisa nunca mais apareceu. Bem, este relato é sobre a noite que eu topei com um lobisomem. Boa noite.